Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou falar sobre a experiência de uso com o Galaxy Book 4 360. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então a máquina que ficou aqui em casa para teste, já estou com ela há 10 dias, é essa daqui, tá? É um i5, então posso dizer que não é a mais indicada do mundo para edição de vídeos, por exemplo, para um trabalho gráfico mais pesado, mas ainda assim fez bonito. Testei com aplicativos um pouco mais leves, tipo Filmora, CapCut, e foi tranquilo, foi de boa, mas também fiz pequenos testes com um exemplo, né, o DaVinci Resolve, e foi tudo bem, tudo tranquilo, tá? Lembrando que eu sou um usuário de Mac já de longa data, então é sempre diferente, é sempre interessante testar um notebook Windows. Então, primeira coisa que chama a atenção, mas bastante ao usar essa máquina, essa tela. A tela realmente é muito bonita, essa tela AMOLED dá uma diferença muito grande, né? Deixa eu tirar o tripé daqui. Dá uma diferença muito grande para a tela do meu Mac. Me parece mais bonita, mais brilhante e mais do que isso, né? É uma tela, você vê que eu trabalho aqui numa varanda, estou num dia de sol e ela está super brilhante, super bem. Outro ponto positivo, no meu caso específico, eu trabalho com uma tela de 14 polegadas, o MacBook Pro de 14, e aqui eu tenho 15 polegadas, tá? Então aqui acho que até dá um 15 ponto alguma coisa, dá um pouquinho mais de 15, é uma tela enorme, né? Para quem está acostumado com a tela de 14, realmente é muito agradável. Estou usando aqui no suporte de Note, uma curiosidade, usando o mesmo carregador, o mesmo cabo que eu uso normalmente, né? Com um carregador minúsculo que vem na caixa, e tá tudo tranquilo, tudo assim super bem para trabalhar, tá? Tenho aqui uns updates da Samsung que eu vou interromper, mas assim, basicamente o primeiro ponto que me chamou muita atenção foi a tela. Com relação ao teclado, gostei bastante do teclado, apesar de estranhar um pouquinho, mas eu estou totalmente fora da média, né? O teclado no padrão ABNT, eu costumo usar o teclado internacional por força do hábito da Apple mesmo, que me obriga a isso. E também gostei do fato de ter o teclado numérico aqui, quebrou um galho imenso para atualizar alguns dados de uma planilha que eu atualizo com as informações de desempenho dos trabalhos que eu estou fazendo, então eu achei muito prático ter o teclado numérico. A máquina é rápida, tem pouco ruído, tem um trackpad, até voltando aqui, tem um trackpad bem grande, bem confortável, o clique é agradável, não é aquele clique de máquina mais baratinha, né, que a gente ouve um clique meio plástico, meio estranho, é um clique de máquina cara. Tem boa quantidade de entradas, então aqui eu tenho essas entradas USB tipo C, que tem uma velocidade de transferência muito alta e também podem ser utilizadas para carga. Tenho HDMI e do outro lado eu tenho uma USB regular, fone de ouvido e o cartãozinho de memória, tá? Então é bem servida de entradas, de tudo aí que a gente precisa para o dia a dia. Bom, uma coisa que eu gosto bastante desse tipo de máquina, dessa 360, é a possibilidade de interagir com a máquina direto na tela. Isso para quem gosta de tablet, que é o meu caso, gosta de telas touch, faz sentido, é bem interessante. E um ponto interessante também, a mesma caneta que eu acabei de pegar aqui do meu Galaxy S24 Ultra, a mesma caneta tá rolando aqui, ó. E a mesma caneta, se eu apertar o botão, ó, aqui, ó, tá pensando, mas chama o menu e eu posso criar uma nota direto daqui, entendeu? Então isso aqui é muito legal, é muito útil, muito interessante, ó. Eu tô aqui pronto para criar uma nota, para escrever aqui à vontade, tá? Então achei muito legal. Aqui, ó, também fácil de apagar usando o botão aqui, como se eu tivesse
no próprio celular. Gostei bastante disso, que é a possibilidade de compartilhar um periférico que eu já tenho, que já veio no meu celular com dois equipamentos diferentes, sem precisar fazer nenhuma sincronização, sem desabilitar de um lado para habilitar do outro. Ó, eu acabei de usar, ó, aqui ó, tá a pontinha, ela tá pronta para ser utilizada aqui, ó, e apertando o botão ela chama o menu aqui. Agora quando eu vou desse lado, ó, apertando o botão, ela chama o menu aqui. Então, puxa, isso é muito legal, é muito útil, gostei bastante, dá para interagir também com as mãos, achei muito legal. Bom, quanto a desempenho, voltando a essa questão de desempenho, para mim foi satisfatório, lembrando que é um i5, tá, gente? Então não vou editar vídeos super, hiper pesados, mas uma edição normal, ali, mais tranquila, consegui fazer numa boa. Jogos, não achei que é uma máquina adequada, dá para rodar com os gráficos baixinhos, tal, dá para rodar, mas eu acabei optando por rodar aqui o Xbox Cloud e funcionou super bem, tem um controle aqui de PlayStation, não é de Xbox, mas funcionou, sincronizou, rodou tranquilo e para mim fez todo sentido, foi legal de usar. E gostei muito da experiência e eu prefiro essa experiência do que, claro, não é uma máquina gamer, não é uma máquina com uma placa dedicada, aqui ó, nós temos outro tipo de configuração aqui, mas eu achei que funcionou muito bem. Bom, a questão do ecossistema eu acho que faz muito sentido, tá? Aqui eu tive a oportunidade de usar com uma sensação muito semelhante à sensação que eu tenho com o Mac e com o iPhone, tá? Então aqui eu consegui vincular ao Windows e ter uma continuidade legal nos trabalhos, nas coisas que eu estava fazendo, transferência de arquivos, tudo, acho que funcionou super bem. Então para quem já está no mundo, né, do Android, acho que, e ainda mais, como é o meu caso, além do Android, eu estou no mundo, vamos dizer assim, né, da Samsung, então eu acho que faz todo sentido você utilizar um computador como esse. Bom, a questão mais, acho que polêmica de todas nessa máquina é a questão da tela, que algumas pessoas comentaram que a tela teria trincado. Bom, o que eu fiz aqui? Até no primeiro vídeo eu comentei com vocês, eu estou abrindo e fechando isso aqui por volta de 50 vezes, né? Então dá 50 abre, 50 fecha, então estou fazendo esse movimento aqui para um lado e para o outro 100 vezes por dia. Eu estou hoje no 10º dia com essa máquina, então eu já fiz isso 1000 vezes e até agora, gente, ou 500, né, abre e fecha, ou cada movimento, né, somados deram 1000. E, gente, me parece tudo em ordem, ó, não tem nada trincou até agora, tá tudo em ordem. Uma coisa que eu notei que é assim uma curiosidade é a seguinte: quando você usa a máquina completamente aberta no modo tablet, você diminui o fluxo de ar, porque a tela, a parte de trás da tela vai ficar cobrindo aqui a parte traseira que tem as saídas de ar, tá? Então não sei, uso prolongado disso, prolongado meses, anos, sei lá, se fica tudo bem, mas assim, para o meu uso normalmente é esse aqui, tá? Fiz o meu trabalho, deixei ela aqui no dia a dia, gostei muito dela ser de alumínio, a construção é perfeita, utilizei meus SSDs, meus HDs aqui, tudo funcionou como deveria, tá? Agora, a única questão é essa, no modo tablet usei no sofá, mas não usei por longos, gigantes períodos, tá? E usei aquele modo que ela fica aberta com a cabaninha ali também, para jogar um jogo, para fazer algum outro tipo de tarefa, mostrar, simular, né, que eu estava mostrando uma apresentação e tal, e foi super bem. O único ponto que eu senti é esse. Quando ela está completamente aberta, eu senti que você acaba tampando as saídas de ar. Vou mostrar para vocês. Bom, outro ponto que vale a pena comentar novamente, ó, abrir e fechar somente aqui pelo meio, tá? Eu sempre fui meio... tive um excesso de cuidado, né,
com esse tipo de máquina, na verdade com todos os meus notebooks, e eu sempre fiquei com essa preocupação de abrir por um lado só, poderia estar forçando demais as dobradiças, mas aqui, como existem alguns relatos dessa questão na tela, eu acho que vale a pena fazer sempre pelo meio aqui, ó, pelo meio, e é esse movimento que eu estou fazendo repetidas vezes aí durante essa temporada de testes. Aqui, vou mostrar para vocês, ó, aqui nós temos essa saída de ar, tá? Então aqui é um ponto de aquecimento da máquina, e esse é o ponto que eu estou falando, né, que eu comentei com vocês, que eu acho que pode ser uma questão. Vamos aqui, bom, agora vai, e aqui ó, no modo cabaninha, que eu tinha comentado com vocês, né, que eu acho que pode ser muito útil para fazer uma apresentação ou algo do gênero, e aqui ó, que eu comentei, que é essa a sensação que eu tenho, que você acaba tampando essa saída de ar aqui, quando você usa dessa maneira. Tem uma travinha aqui magnética, tá? E aqui, ó, você fica com esse modo tablet, tá? Achei pesado e grande para o modo tablet, mas eu sou um ponto ali meio fora da curva para essa questão de tablet, porque eu prefiro usar, por exemplo, o Tab S9 de entrada do que o Plus ou do que o Ultra. Eu gosto de tablets menores e mais leves. Então aqui é um pouco pesado, sim. Mas um ponto que vale a pena comentar, não é o meu caso também, tá? Mas quem trabalha, por exemplo, com desenho, eu acho que faz todo sentido ter uma tela imensa dessa daqui, e aí você pode sim usar o seu aplicativo, um Photoshop, o que você tiver, o preferido, né? E aí você vai conseguir fazer os seus desenhos aqui, ó, e tem uma baita de uma tela. Olha o tamanho dessa tela aqui, você pode usar canetas, lápis diferentes, não nesse aplicativo, obviamente, né, mas em outro aplicativo adequado, né, você consegue fazer aí os seus desenhos de uma maneira bem interessante, né, porque ó, você consegue desenhar até mesmo com a caneta que vem no Galaxy S24 Ultra, entende? Ou anteriores. Então, pô, gostei bastante disso, ó. Você ganha, ó, aqui um traço mais fino, aqui um traço maior, você tem toda a forma aqui possível, né, de regular, deixar mais forte, mais fraco, olha aí, ó. E apertando o botão, você aciona a borrachinha e consegue apagar bonitinho. Aqui poderia servir, por exemplo, para você fazer uma edição de vídeo, fazer os cortes mais precisos, uma edição de imagem, correr ali uma barra, como eu estou correndo aqui, para fazer uma configuração um pouco mais fina, com maior precisão. Então, assim, tem como trabalhar de umas formas bem legais com uma tela tão grande como essa, tá? Mas é aquela história, eu acabo até privilegiando esse tipo de máquina para um uso mais em casa do que fora, apesar dela ser extremamente fina e leve para o tamanho dela, tá? Mas eu prefiro levar algo mais leve para fora de casa, mas usaria tranquilamente esse tipo de equipamento para poder fazer edições, para poder fazer coisas simples dessa parte de criatividade, tá? De edição de áudio, vídeo, imagem, pequenos cortes, pequenas edições, eu acho que vai muito bem. Pequenas ou grandes também, né? Por que não, tá? Mas claro, não é uma máquina feita para você editar vídeo pesadíssimo, apesar dela dar conta em aplicativos que são um pouquinho mais leves, tipo um Filmora da vida, tá? Mas assim, o ponto que eu falei, quando ela está com esse formato aqui, ó, você fica com essa saída de ar aqui, ó, com essa saída, mas perde aquela de baixo, tá? Então, esse é um ponto só de atenção, é um ponto que eu gostaria que fosse, de repente, diferente, mas não tem como fazer, né? Qualquer notebook com essas características enfrentaria esse problema. Para soltar aqui, eu recomendo também ó, os dois lados, não um só, para não dar
faz essa curva na tela, tá vendo? Que tá levantando um lado, é vidro, tá levantando um lado e o outro não. Agora, quando você faz os dois ao mesmo tempo, é diferente. Aí, ó, você vira isso aqui com cuidado, né? E aí libera esses furinhos aqui, essa passagem de fluxo de ar. Tá aqui no modo cabaninha de novo, e aí sempre pelo meio, sempre com muito cuidado, e aqui tá de novo aqui no modo notebook, que no final das contas foi o modo que eu mais utilizei, que eu mais gostei de fazer uso aí no meu dia a dia com essa máquina. Gostei, achei a performance boa, aqui foi muito interessante o teclado também, tem um modo de alto desempenho, ó, tem um modo de desempenho sem ruído, um modo silencioso, aí otimizado, então eu tenho várias formas de trabalhar com essa máquina e deixar ela até mais quietinha, mais silenciosa aí no dia a dia. Então assim, claro, ela é uma máquina que tem um pouquinho mais de ruído do que um MacBook, porque o MacBook, o de 14, tem uma ventoinha só e o chip M2 Pro, ele praticamente não aquece. Então, é uma máquina diferente, como o meu MacBook Pro, MacBook Air com chip M1, que nem ventoinha tinha. Então, são propostas diferentes. Mas de uma maneira geral, eu não achei que essa máquina é barulhenta, achei ela bem silenciosa e ainda com estas possibilidades que eu mostrei, né, aqui de poder alternar os modos para alto desempenho, para sem ruído, para silencioso, para otimizado, eu achei muito, muito interessante. No geral, eu acabava deixando no otimizado, e mesmo com o navegador, com um monte de aba aberta, que normalmente eu trabalho com entre 5 e 12 abas abertas, é o meu dia a dia, tá? Mesmo assim, não tive gargalo nenhum, essa máquina trabalhou super bem, mesmo nessas condições, né, de várias abas abertas, com pacote Office também, normalmente a minha planilha, né, aberta, a planilha ali com todas as informações que eu tenho de trabalho, de contato, de desempenho dos trabalhos que eu tenho, de tudo. É uma planilha enorme que me acompanha aí há já uns 4 anos, tá gigante e rodou lisinho aqui, como era de se esperar. Editei também minha apresentação, né, o meu Media Kit em PowerPoint aqui. Então, assim, meu dia a dia com o pacote Office foi tranquilo, com o navegador, seja o Edge ou o Chrome, consegui também fazer as edições, o trabalho, quer dizer, né, a navegação com 7, 8, na média entre 7, 8, 9 abas abertas, sem nenhum gargalo, sem nenhum problema. E também joguei aqui com o Xbox Cloud, também liso, sem nenhum problema. Aí é até mais fácil, né? Porque até a TV da Samsung que eu tenho aqui em casa, que é mais antiguinha, consegue, e aqui foi com o pé nas costas, mas com uma diferença, né? Com uma tela AMOLED fantástica, bem bonita mesmo, então foi bem agradável de utilizar, tá? Eu não tenho nenhuma reclamação dessa máquina, tanto a parte de conectividade, quanto o brilho de tela, a luminosidade da tela, teclado retroiluminado, trackpad gigantesco, SSD, que sempre ajuda, né, ao iniciar a máquina num prazo hiper curto, teclado numérico ali na lateral. Então, assim, gostei bastante da máquina e, como eu disse para vocês, eu testei, estou abrindo e fechando, abrindo 50 vezes, fechando 50 vezes, estou fazendo 100 movimentos desses aí por dia para ver se de repente acontece alguma coisa, sei lá, né? Não estou forçando, eu estou usando sempre aqui, como eu comentei com vocês, pelo meio, com muito cuidado, e quando eu vou desconectar ela, quando ela está virada ali nos 360, eu estou desconectando ela pelas duas laterais. Então eu estou achando que são cautelas mínimas, essa é a minha sensação, para fazer com que essa máquina dure mais e não tenha nenhum problema. Sabe aquelas coisas que assim é importante você fazer para o equipamento durar mais? São pequenos cuidados. Eu não me sinto usando uma máquina assim, tendo que usar super
mais cauteloso do que o normal. Eu acho que cada equipamento exige uma cautela diferente para você utilizar no dia a dia, e eu enxergo que nessa máquina a cautela que eu preciso ter é justamente essa, movimentar exatamente pelo meio, quando eu tiver com ela totalmente aberta, desconectar pelos dois lados ali daquele ímã que fica nos pés da máquina, e de resto, gente, assim, eu considero o mínimo, tá? Esse é o mínimo do cuidado para ela durar mais, e fazendo isso, gente, eu não vejo que existe um risco tão grande dela durar pouco, tá? Mas estou sendo cauteloso, não sei quanto tempo que ela vai ficar por aqui, mas estou usando todos os dias. Usei por mais ou menos uma semana, até ela com um uso até acima do normal, do que normalmente ali eu faço. Claro, fiz as minhas edições para sair mais rápido por conta de já conhecer o fluxo de trabalho no Final Cut. Fiz ali no Final Cut todo o meu trabalho, mas o resto do dia foi nessa máquina. E ela se saiu muito bem, está sendo uma bela companheira, uma bela máquina aí para usar no dia a dia. Não recomendo para uma edição de vídeo super pesada, tá? Mais profissional, mas para 98% das pessoas eu acho que essa máquina sobra. E claro, esses 2%, editores de vídeo e gamers, precisam procurar outro tipo de máquina. Mas o resto dos mortais, eu acho que essa máquina é uma máquina fantástica. A tela touch é muito, muito legal, porque você tem como interagir direto aqui na tela, você tem como interagir com a caneta aqui da própria Samsung, e você ainda tem o trackpad aqui para poder interagir. Então, poxa, é muito legal você ter tantas possibilidades de uso num equipamento tão versátil quanto esse, tá? Então, gostei, aprovado, bem interessante, e vou continuar utilizando até o dia da devolução dessa máquina, e vou fazer esse abre e fecha aí dessa tela até o último dia, para ter ali, sei lá, o tempo que eu conseguir ficar mais, eu estou contando quantas vezes eu consigo abrir e fechar e manter ela bonitona aqui, como ela está até agora, resistindo super bem, que é normal, né, gente? Tá dentro do esperado, é feito para isso o equipamento, né? Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o Galaxy Book 4 360. A experiência de uso tem sido bem interessante. Vou continuar utilizando até o último dia, né? Quando a Samsung me pedir, eu devolvo, mas enquanto isso eu vou esticar o máximo que eu posso para poder principalmente essa questão da dobradiça, da tela, estressar bastante o uso e ver como é que ela funciona no dia a dia. Mas o que eu disse, a única coisa que eu fiquei nessa única dúvida foi com relação a esse uso prolongado dela aberta, mas por incrível que pareça, colocando ali num modo mais otimizado, tal, eu senti que ela aqueceu bem menos, ficou bem mais com um funcionamento mais, não somente silencioso, mas ali mais fria. E vale lembrar que os aplicativos que eu uso com ela aberta, né, totalmente aberta no modo tablet, geralmente são mais para leitura, mais para uma anotação, mais um blocão de notas. Então não foi nada assim que, puxa, eu estou sacrificando a máquina está esquentando demais, tá? Então, para esquentar para valer no dia a dia, eu deixava ela aqui no meu suporte e trabalhou super bem, sem nenhum gargalo, sem nenhum problema ali que eu tenha notado. Mas assim, gostei bastante da máquina. Como eu gostei da do ano passado também, só que essa acho que eu tô conseguindo ficar um prazo um pouquinho maior com ela. Mas é isso aí, gente. Então, qualquer dúvida, mandem aí nos próximos dias, porque a máquina ainda está por aqui e eu vou tentar responder na medida do possível a todo mundo, tá bom? Nem que seja com um novo vídeo, com as explicações, com a experiência e respondendo aí o que vocês precisam saber, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.